Aí, eu posso falar, odeio o sotaque dele, odeio o jeito que ele se veste, odeio a aparência dele, odeio tudo nele, odeio o cabelo dele, odeio o nariz dele, odeio a magreza dele, odeio tudo nele. Posso? A esquerda, paz e amor é o caralho, acabou o amor, filho. Vocês vão sentir saudade da esquerda, paz e amor daqui pra frente. Entendeu? Acabou o amor, querido. A gente vai colocar a consciência de classe na cabeça de vocês assim, ó. Na paulada. Vai entrar ou vai quebrar? É isso. Ó, tem uma consciência de classe pra botar aqui. Vai entrar ou vai quebrar a cabeça no meio aí. Meu Deus, que coisa nojenta e repulsiva. Graças Assine Valete Plus da Espectro Cinza ou morra na ignorância. E você ganha uma revista. Porque é o seguinte, eu desejo a morte, boto o olho, torço quando eles morrem e vibro quando eles morrem. Quando morreu o Reagan eu festejei, quando morreu o Médici eu festejei, quando morreu a Margaret Thatcher eu festejei, mesmo, assumo e digo. Coração bom você tem. Coração bom. Na facada, tava torcendo ou não? Inclusive você que tá ouvindo, faltou a viradinha. Pela primeira vez, esses caras assim têm orgulho de serem a coisa horrorosa que eles são, né? Eles são... Nossa! Ele não é horroroso. Nossa, que incrível isso, que interessante. Ele acabou de literalmente dizer que teve orgulho das comemorações dos seus adversários políticos e os horrorosos são os adversários políticos dele? Como assim? Como que ele não percebe que ele é tão horroroso quanto o que ele acha dos seus próprios adversários? Impressionante. Retrógrados, reacionários, evangélicos, machistas e tal, e se orgulham disso. A morte de Charlie Kirk fez sair Meu os senhor amado. ratazanas que defendem abertamente a morte, a execução de direitistas só porque eles discordam dos seus ideais. Principalmente uma extrema esquerda que tem ganhado muita força, uma extrema esquerda comunista que defende abertamente que liberais, conservadores, direitistas no geral sejam mortos. Essas pessoas precisam ser criminalizadas. Eu apresentei um projeto de lei para que toda aquela pessoa que defenda ideologia extremista com incitação à violência física contra os seus adversários políticos seja presa. Eu vou colocar aqui para vocês várias pessoas, vários exemplos de pessoas que abertamente têm defendido a morte de seus adversários políticos, né? Não apenas... Porque eu vou ser muito claro aqui para vocês. A pessoa comemorar a morte do Charlie Kirk, a pessoa zombar da morte do Charlie Kirk, pode ser uma canalice, pode ser de extremo mau gosto, mas não é crime. Agora, para a pessoa partir, incentivada pela morte do Charlie Kirk, incentivada pelo seu próprio entusiasmo com a morte do Charlie Kirk, defender abertamente que seus adversários sejam mortos, aí sim, essa pessoa tem que ser presa. Vamos lá. Primeiro vamos começar com o vídeo deste sujeito aqui, do Peninha, que eu acho que é o mais nojento de todos, né? Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom. Olha que nível de escrotidão. Aí, eu posso falar, odeio o sotaque dele. Odeio o jeito que ele se veste. Odeio a aparência dele, odeio tudo nele. Odeio o cabelo dele, odeio o nariz dele. Odeio a magreza dele, odeio tudo nele. Posso? Que cara mais nojento. Tá bom? Tá bom? Odeio o sotaque dele, odeio a aparência dele, odeio as roupas dele, odeio a magreza dele, odeio as opiniões dele. Gauchíssimo. Que coisa mais nojenta. Né? Não satisfeito, né, em ironizar a morte do Charlie Kirk, ele ainda comemora, diz que assim, que bom para as filhas dele que o pai morreu. Olha, uma das maiores tragédias, né, para a vida de um filho é o momento da morte do seu pai ou da sua mãe. E o sujeito comemorar ainda 2 filhas tão pequenas, Charlie Kirk tão jovem, salvo engano, tinha lá seus 30 anos de idade, tinha aí pelo menos mais 40, 50 anos, né, de convivência com as suas filhas. Era para as filhas já estarem, enfim, pra ele ver as filhas se formarem, para ver as filhas se casarem, para ver as filhas, né, serem bem-sucedidas na vida profissional. E o sujeito chega nesse ponto, vendo uma repercussão grotesca, né, que esse vídeo teve, obviamente pegando muito mal pra ele. E aqui eu quero reforçar, tá? Eu defendo que pra esse tipo de gente a gente faça uma campanha pra que elas sejam demitidas, pra que elas percam seus espaços profissionais, pra que elas percam seus espaços acadêmicos, porque a gente tá numa guerra assimétrica, né? Enquanto eles estão defendendo abertamente a nossa morte,
Qualquer reação do nosso lado é cancelamento, qualquer reação do nosso lado é processo, qualquer reação do nosso lado, enfim, é todo aquele escarcéu que a gente conhece. E a gente tem que acabar com essa guerra assimétrica, né? Não basta apenas denunciar, né? Que quando eles pregam o ódio, que quando eles pregam a morte dos seus adversários, contam com a leniência da grande imprensa, contam com a leniência de poderes constituídos. Não basta só denunciar, nós temos que acabar com a assimetria dessa guerra. É muito desproporcional eles abertamente defenderem a nossa morte e serem considerados como legítimos no debate público, serem considerados como uma voz a ser ouvida. Não, eles não são vozes a serem ouvidas. Quem defende a morte dos seus adversários políticos não pode participar do debate público. Ponto. Há um limite, né, até onde você está defendendo, né? O limite entre você defender ideias, entre você ter divergência e você defender o extermínio dos seus adversários políticos. Uma coisa é fazer o que nós fazemos, de defender a prisão e morte de criminosos faccionados. Quem não é adversário político? Eu não tenho uma divergência de ideologia com o cara do PCC ou do Comando Vermelho. Ele é um Estado estrangeiro, um inimigo, um invasor no território nacional, que invade território de quem é brasileiro, de direita ou de esquerda. Não é uma divergência ideológica, é um combate a uma facção criminosa, que é muito diferente do que se eu defendesse, né, prisão ou morte de esquerdista, porque esquerdista diverge de mim. Isso eu não faço, não fiz e nunca farei, né? Aí teve um outro vídeo, né, depois dessa repercussão do vídeo do Peninha, que eu vou colocar aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês. Estamos vivendo sob uma ditadura. Estamos vivendo sob uma ditadura. Eu venho a público denunciar. É, a ditadura. Não sei se é a ditadura do judiciário. Eu, como já falei, achei 27 anos pouco, né? 27 anos passa num tapa. Mas a questão é que foi derrubado um vídeo meu no Instagram. É. Oh, meu Deus, coitadinho. E o mais patético é que essa bolha repugnante, vamos chamar de extrema-direita, né? Porque vamos falar sério, né? Eu nem gostaria de falar sério com essa gente, já que isso vai chegar nele. Direita tem todo o direito de existir. Sempre achei, sempre achei. Se existe esquerda, tem que ter direita, né? O que não pode ter é extrema-direita. O que não pode ter é canalha, racista, fascista, homofóbico. Não pode, não pode. E não pode ter discurso de ódio também. Inclusive, o meu vídeo foi derrubado supostamente por discurso de ódio, mas não era discurso de ódio. Era discurso de alegria, de satisfação. Era uma nota de falecimento. Nota de falecimento. Nota 10. Mas o vídeo nem era sobre o falecimento a ser festejado, né? De uma criatura desprezível, horrorosa lá nos Estados Unidos, né? Com tantos de lá, e tantos do Brasil, e tantos do mundo. Enfim, veja só. Nossa, meu Deus, que cara mais arrogante. Meu Jesus Cristo. Parece que tá morto por dentro. Minha Nossa Senhora. Do jeito, né? Primeiro ele coloca, não, quem tem discurso de ódio, sim, tem que ser criminalizado, tem que ser banido, não pode ter espaço. Mas o meu discurso não foi um discurso de ódio, foi um discurso de alegria em relação à morte de uma pessoa, né? Dizendo, né, que a nota de falecimento do Charlie Kirk era nota 10. Então, assim, é de uma escrotidão tremenda. E veja que ele acaba de dizer, não, direita tem que ter espaço, só que não pode ter discurso de ódio, logo antes dele fazer um discurso de ódio, né? Do qual eles tanto nos acusam de fazer. Por isso a gente precisa acabar com essa guerra assimétrica, né? Agora vamos ver esse videozinho aqui, desse sujeito que vocês com certeza conhecem também. Assim como eu, por exemplo, eu sou contra, por princípio, a pena de morte. Eu, enquanto valor humanista, eu sou contra a pena de morte. Agora, no momento de um processo revolucionário, nos seus momentos mais agudos, eu defenderia tranquilamente instituir a pena de morte para crimes contra-revolucionários de pessoas financiadas por organizações estrangeiras para derrubar o socialismo. Tranquilamente. E aqui uma mesma posição que é a posição do Fidel. Fidel, profundamente humanista, Fidel sempre foi contra a pena de morte, mas ao mesmo tempo, nos processos mais difíceis de consolidação da Revolução, foi sim usado a pena capital em algumas situações contra revolucionários. Então, veja. Então vamos lá, né? O Jones Manuel, o revolucionário de YouTube, né? Diz abertamente, não, eu sou um humanista, né? E por isso eu sou contra a pena de morte, a não ser contra os meus adversários políticos numa revolução. Ou seja, para dar um golpe de Estado, eu sou contra a pena de morte. Mas assim, na pequena exceção de eu dar um golpe de Estado para implementar uma ditadura do meu regime que eu defendo, da minha ideologia extremista que eu defendo, aí os meus adversários políticos têm que morrer. E aqui, veja, tem que se fazer uma correção necessária, né? O que Jones Manuel e outros extremistas comunistas defendem não é pena de morte, porque pena pressupõe, né, legalidade, né? Uma penalidade instituída em lei. Um sujeito, como eu defendo a pena de morte, né, para um pedófilo, após ser denunciado pelo Ministério Público, após ser julgado por um tribunal do júri, pessoas comuns que entendem que o crime foi cometido e condenam esse sujeito à morte, depois ele apresentar sua defesa e ser condenado por um júri, aí ele sofre uma penalidade de ser morto. Muito diferente de defender execução sumária dos seus adversários políticos. Isso não é pena. E aqui já começa uma burrice, um desconhecimento, né? Não é pena de morte que eles defendem. O que eles defendem é a execução dos seus adversários políticos. Sem direito de defesa, sem devido processo legal, sem nada. Assim, é executar e matar os seus adversários políticos. Essa gente não pode ter espaço no debate público. Nós temos que abertamente pressionar as empresas, os veículos de imprensa, as universidades que dão espaço para esse tipo de pessoa, para perderem os seus patrocinadores, para perderem os seus empregos. Já começou uma pequena onda de demissões de extremistas de esquerda. Nós temos que transformar essa pequena onda numa grande onda de demissões de acadêmicos, de universitários, de jornalistas, de funcionários de toda sorte, que defendam abertamente a execução dos seus adversários políticos. Quem não se lembra também do caso da filha do Roberto Justus, uma criança, foi bizarro, em que o sujeito chamado Marcos Dantas diz, só guilhotina. Uma guilhotina para uma criança, porque essa criança tem pais ricos e recebeu uma bolsa cara dos seus pais ricos. Ó, que grande crime, né? E outra coisa, tá? Às vezes as pessoas não se dão conta que, gente, quando o sujeito, ele é rico, tá? Ele é poderoso, ele é influente, ele é famoso, não necessariamente ele vai comprar as coisas que ele tá usando. Ele ganha pra fazer propaganda! Ele ganha!
Porque ele é uma espécie de outdoor. Porque ele serve pra atrair outras pessoas tão ricas quanto, que serve de apito pra cachorro pra outros ricos. Então tem gente que vai usar essas roupas carérrimas. Não porque elas compraram, porque elas ganharam de presente. Ou porque elas estão fazendo algum tipo de negociação, de permuta, etc. Isso literalmente é ser influencer. Naquele caso, a guria ganhou a bolsa. Meu Deus do céu! Por que não falam isso da Erika Hilton, então? Toda vestida chique no último, né? Pros velhos aí que vão reconhecer a referência. Por que ninguém fala dela, cara? Ah, ela merece ser guilhotinada por causa das bolsas que ela ganhou. Por causa dos relógios, das joias que ela usa. E ainda querem estabelecer, intelectualoides, né, e jornalistas querem estabelecer uma simetria. Eu, que defendo pena de morte pra PCC, pra Comando Vermelho, pra estuprador, pra pedófilo, estaria na cabeça doentia dessas pessoas no mesmo patamar de um sujeito que defende a execução de uma criança inocente que recebeu uma bolsa cara. Entende como isso é muito desproporcional e nós não podemos mais aceitar essa desproporcionalidade? A gente não pode aceitar mais ser denunciado, colocarem o dedo na nossa cara como se a gente fosse igual a essas pessoas. Nós não somos iguais. Nós não somos iguais. O tweet desse outro sujeito aqui tava falando dia desses que existem pessoas que precisam morrer. Mas existem pessoas que precisam ser assassinadas. Chupetinha, o Nicolas Ferreira, tu tá na lista. E aí veja lá, o Magalzão Show. Nem sei quem é esse sujeito. O cara era racista, homofóbico e não só deixava isso claro, como fazia questão de espalhar seu ódio por onde passava pra milhares de pessoas. Então, com certeza esse sujeito passou anos-luz, nem sabia quem era Charlie Kirk antes dele morrer. Uma figura muito influente. Acontece uma tragédia com esse cara. Não aconteceu uma tragédia, ele foi assassinado, não é que ele sofreu um acidente, né? Vem um monte de brasileiro agora lamentando a morte do cara. Abram o olho pra esse. A gente tem que abrir o olho com quem lamentou a morte de um sujeito que foi assassinado. E não com quem tem defendido o assassinato, né? É de uma escrotidão. Eu confesso que eu fico feliz em ver que existem pessoas que estão se posicionando contra também essa comemoração. Tem pessoas à esquerda que não são extremistas e radicalizadas, nem nada assim. Inclusive, eu postei o caso de um esquerdista que é artista, tá? Ele fez um vídeo, postou, e eu achei de uma extrema coragem, porque artista de esquerda é uma regra, praticamente. Se tu for um artista e tu não for de esquerda, e pior, tu tentar se desvincular dessas pessoas, tu tá ferrado. Porque, primeiro, artista já não ganha muito dinheiro, não. Tu vai perder contrato, cliente, conexões, indicações, não vão mais te aceitar pra fazer exposições. Tu vai ser completamente ostracizado. É muito arriscado para um artista fazer isso. Eu acho que essa pessoa merece ser muito admirada e vista como uma pessoa corajosa, tá? Em que ela chegou ao ponto de arriscar a própria carreira, o seu ganha-pão, porque ela tem compromisso com os próprios valores. Eu vi também uma tatuadora que se posicionou contra também a comemoração da morte dele. Fez um vídeo, também postou, e eu fico orgulhosa e eu acho que é importante que a gente dissemine essas pessoas, tá? Que as pessoas de direita saibam que esses sujeitos, esses indivíduos existam, tá? Que? Esse artista me segue? O quê? Meu Deus, que honra! É sério isso? Meu Deus! Que honra isso! Caralho! Meu Deus! Gigantesca, né? Aí, Thiago Santinelli. Um Charlie Kirk contra 30 balas. Na primeira ele já perdeu o debate. E veja, eu vou reforçar o que eu falei no começo do vídeo, tá? O sujeito debochar da morte do Charlie Kirk é escroto, mas eu não defendo que esse cara seja preso. Eu defendo que esse cara perca seu espaço no debate público por pressão popular, não por ação do Estado. Agora, um sujeito, repito, insuflado pela morte do Charlie Kirk, defender, como vários aqui defenderam, a morte dos seus adversários políticos, e alguns têm citado a Amanda, o culto Arthur, o Renan, gente da MBL, esse sujeito tem que ser preso. Porque ele é um criminoso defendendo a morte dos seus adversários políticos. Esse sujeito tem que ser preso. E é justamente pensando nessas pessoas que eu apresentei um projeto de lei para criminalizar quem, por motivo político e ideológico, incita a violência física contra seus adversários políticos. Forte demais, cara. A esquerda, paz e amor é o caralho. Acabou o amor, filho. Vocês vão sentir saudade da esquerda, paz e amor daqui pra frente. Entendeu? Acabou o amor, querido. A gente vai colocar a consciência de classe na cabeça de vocês assim, ó. Na paulada. Vai entrar ou vai quebrar. É isso. Ó, tem uma consciência de classe pra botar aqui. Vai entrar ou vai quebrar a cabeça no meio. Aí... Meu Deus, que coisa nojenta e repulsiva. Graças a Deus que tem uns Estados Unidos pra nos defender. Dou parabéns para Eduardo Bolsonaro, parabéns a Donald Trump. Vocês acham... Não me impressiono, né? Que assim, o Cauê Moura é uma anta, tá? Eu nunca fui fã dele e eu acho que ele é burro. Ele é burro. Adquira o curso de Lógica Argumentativa e aprenda como evitar frases ambíguas e vagas, como lidar com o verdadeiro e falso, como conectar bem as ideias, como organizar as ideias de modo claro, como estruturar bons argumentos, como analisar argumentos, como bons filósofos argumentam, como criar argumentos do zero. Usando o cupom Espectro Cinza, tu ganha 50% de desconto.
Aproveita enquanto é tempo.